A Canção de Aquiles. Autora: Madeline Miller. Capítulo 7. No verão seguinte, fizemos 13 anos. Ele primeiro, depois eu. Nossos corpos começavam a esticar-se, repuxando as juntas até deixá-las frágeis e doloridas. No brilhante espelho de bronze de Peleu, eu quase não me reconhecia. Magro e desengonçado, pernas de cegonha e queixo pontiagudo. Aquiles continuava maior que eu, ultrapassando-me muito na estatura. Logo ficamos do mesmo tamanho, mas ele amadureceu primeiro, com uma rapidez impressionante, nutrido talvez pela divindade em seu sangue. Os outros garotos também cresciam. Agora, quase sempre, ouvíamos gemidos por trás de portas fechadas e víamos sombras se esgueirando para suas camas antes do amanhecer. Em nossas terras, o homem costuma possuir uma mulher antes de ter barba cerrada. Porém, é de se esperar, bem mais cedo procura as servas. Poucos chegam ao leito nupcial sem ter feito isso. Só os de pouca sorte não o fazem. Fracos demais para concorrer com os outros, feios demais para atrair, pobres demais para pagar. Era costume nas cortes manter todo um batalhão de mulheres de ascendência nobre para servir a dona da casa. Contudo, Peleu não tinha esposa em seu palácio, de modo que as mulheres ali eram, em sua maioria, escravas, compradas ou capturadas nas guerras, quando não eram filhas das que o haviam sido. Durante o dia serviam vinho, esfregavam o chão ou lidavam na cozinha. À noite, pertenciam aos soldados ou aos garotos acolhidos, aos reis visitantes ou ao próprio Peleu. Os ventres túmidos que daí resultavam não eram motivo de vergonha, eram lucro, mais escravos. Nem sempre havia violência nessas uniões. Frequentemente elas aconteciam por consentimento mútuo ou mesmo afeição. Pelo menos era isso que sustentavam os homens quando se referiam às suas conquistas amorosas. Teria sido fácil, muito fácil para Aquiles ou para mim, levar uma daquelas jovens para a cama. Aos 13 anos, já estávamos até atrasados a esse respeito, sobretudo ele, pois os príncipes eram famosos por seus apetites violentos. Ao contrário, ficávamos só observando os outros garotos divertindo-se com mulheres ao colo ou Peleu chamando a mais bonita a seu quarto após a ceia. Certa vez, ouvi mesmo o rei oferecê-la ao filho. Porém, ele respondera em tom quase de desafio: "Esta noite estou muito cansado." Depois, quando nos dirigíamos para o quarto, ele evitou meu olhar. E quanto a mim? Eu ficava tímido e calado na presença de todos, à exceção de Aquiles. Mal conseguia conversar com outros garotos, quanto mais com uma mulher. Como companheiro do príncipe, suponho que nem precisasse falar. Um gesto ou um olhar bastariam. Mas semelhante ideia não me ocorreu. Os sentimentos que me agitavam à noite pareciam estranhamente alheios àquelas servas com seus olhos baixos e sua obediência. Quando um garoto remexia na veste de uma mulher, eu notava o enfado nos olhos dela ao servir o vinho. Eu não queria aquilo para mim. Uma noite ficamos até tarde na sala de Peleu. Aquiles se deitou no chão, com um braço sob a cabeça à guisa de travesseiro. Eu me sentei mais formalmente numa cadeira. Não por causa de Peleu apenas. É que sentia um pouco de vergonha do novo comprimento exagerado de meus novos membros. Os olhos do velho rei estavam semicerrados. Contava-nos uma história. Meleagro foi o guerreiro mais hábil de sua época, mas também o mais orgulhoso. Queria o melhor de tudo, e como o povo o amava, teve sempre o que quis. Meus olhos se desviaram para Aquiles. Seus dedos se agitavam no ar. Muitas vezes fazia isso quando estava compondo uma nova canção. A história de Meleagro, pensei, tal qual o pai a narrava. Mas um dia o rei de Calidon disse: "Por que precisamos dar tanto a Meleagro? Há por aqui outros homens igualmente merecedores." Aquiles se mexeu e a túnica colou-se a seu peito. Naquele dia, eu ouvira uma serva sussurrar para uma amiga: "Acha que o príncipe olhou para mim ao jantar?" O tom era esperançoso. Meleagro soube das palavras do rei e enfureceu-se. Naquela manhã, ele saltara para minha cama e esfregara o nariz no meu. "Bom dia", ele dissera, e eu me lembrava do calor de sua pele contra a minha. Disse então,
Não lutarei mais para você. Recolheu-se à sua casa e buscou conforto nos braços da esposa. Senti um toque no pé. Era Aquiles que sorria para mim do chão. Cálidon tinha inimigos ferozes. Quando souberam que Meleagro não mais lutaria, pressionei meu pé contra o dele provocativamente. Seus dedos envolveram meu tornozelo. Atacaram. E a cidade de Cálidon sofreu baixas terríveis. Aquiles me puxou e deslizei por metade do assento da cadeira. Segurei-me firmemente à borda para não cair. Então o povo foi pedir a ajuda de Meleagro. E... Aquiles, está ouvindo? Sim, pai. Não está. Está atormentando nosso pobre Skops. Tentei parecer aborrecido, mas tudo o que sentia era o frescor em meu tornozelo, onde pouco antes tinham estado seus dedos. Talvez seja melhor assim. Estou cansado. Terminaremos a história numa outra noite. Levantamo-nos e desejamos boa noite ao velho. Entretanto, quando nos virávamos para sair, ele disse: Aquiles, vá procurar a garota de cabelos claros na cozinha. Ela está enamorada de você, segundo me contaram. Seria difícil saber se o rosto de Aquiles parecia mudado apenas por causa do brilho das chamas da lareira. Talvez, pai. Estou cansado esta noite. Peleu riu baixinho, como se aquilo fosse uma pilhéria. Creio que ela conseguirá reanimá-lo. E despediu-se de nós. Precisei apressar o passo para alcançá-lo, a caminho de nosso quarto. Lavamos o rosto em silêncio, mas alguma coisa doía em mim, como um dente cariado. Não podia me calar. Aquela garota... Você gosta dela? Do outro lado do quarto, Aquiles se virou para mim. Por quê? Você gosta? Não, exclamei, enrubescendo. Não foi isso o que eu quis dizer. Nunca, desde os primeiros dias, me sentira tão pouco à vontade com ele. Eu quis dizer, você quer... Aquiles correu em minha direção e jogou-me sobre a cama, debruçando-se sobre mim. Estou farto de falar sobre ela, desabafou. Um calor me subiu pelo pescoço, como se dedos estivessem pressionando meu rosto. Seus cabelos se esparramaram em volta de minha cabeça e eu só conseguia sentir o cheiro daquela pele. Seus lábios estavam quase encostados aos meus. Então, como naquela manhã, ele se foi. Atravessou o quarto e se serviu de um último copo de água. Seu rosto parecia impassível, calmo. Boa noite, ele disse. Durante a noite, na cama, as imagens vêm. Começam como sonhos, como carícias que deslizam sobre meu corpo durante o sono do qual desperto trêmulo. Fico estendido, acordado, mas ainda assim elas se acercam. Uma nesga de pescoço entrevista à luz da chama, a curva de um quadril que se inclina. Mãos macias e fortes se estendem, procurando me tocar. Conheço essas mãos. Porém, mesmo agora, por trás da escuridão de minhas pálpebras cerradas, não consigo dar nome àquilo que quero. De dia, sinto-me inquieto, nervoso. Nem andando, cantando ou correndo consigo mantê-las à distância. Elas se aproximam e não podem ser detidas. Um dos primeiros dias claros de verão. Estamos na praia após o almoço, encostados a um pedaço de madeira lançado pelo mar. O sol já está alto no céu e o ar à nossa volta é tépido. Ao meu lado, Aquiles se mexe e seu pé roça no meu. Está frio, róseo pelo atrito com a areia, macio depois do inverno passado dentro de casa. Ele murmura alguma coisa, um trecho de canção que tocara outrora. Viro-me para olhá-lo. Sua face é lisa, sem as manchas e espinhas que começam a afligir os outros rapazes. Suas feições foram talhadas por mão segura, nada muito agudo ou torneado, nada grande demais, tudo preciso, recortado com a lâmina mais afiada. No entanto, o efeito geral não conserva vestígios dessa lâmina. Aquiles se vira e me surpreende olhando para ele. Que foi? Pergunta. Nada. Posso sentir seu cheiro, os olhos que ele usa nos pés, romã e sândalo, o sal de seu suor puro,
os jacintos sobre os quais nós caminhamos, cujo aroma aderiu aos nossos tornozelos. Por baixo de tudo isso, seu cheiro próprio, aquele com o qual vou dormir, aquele com o qual acordo, é doce, mas não só. É forte, mas não muito. Lembra a amêndoa, mas não exatamente. Às vezes, depois de lutarmos, minha própria pele adquire esse aroma. Ele abaixa uma das mãos para lhe servir de apoio. Os músculos de seus braços se encurvam ligeiramente, aparecendo e desaparecendo à medida que o corpo se move. Seus olhos de um verde profundo estão cravados nos meus. Meu pulso lateja violentamente, sem que eu saiba nomear o motivo. Ele já me fitou milhares e milhares de vezes, mas agora há algo diferente em seu olhar, uma intensidade nova. Minha boca está seca e posso ouvir o som de minha garganta quando engulo. Ele continua me olhando. Parece esperar alguma coisa. Ensaio um movimento quase imperceptível em sua direção. É como saltar de uma cachoeira. Ainda não sei bem o que fazer. Inclino-me para ele e, desajeitadamente, nossos lábios se tocam. São como os corpos arredondados das abelhas, macios e semeados de pólen. Sinto o gosto de sua boca, quente e doce como o mel da sobremesa. Meu estômago se agita e uma gota tépida de prazer se espalha sob minha pele. Mas a força do meu desejo, a velocidade com que desabrocha, me abala. Afasto-me dele alarmado. Por um instante apenas, eu entrevejo seu rosto emoldurado pela luz da tarde, os lábios ligeiramente abertos, ainda esboçando um beijo, os olhos escancarados de surpresa. Estou desnorteado. O que foi que eu fiz? Porém, não tenho tempo de me desculpar. Aquiles se põe de pé e recua. Seu rosto impassível, impenetrável e distante congela as explicações em minha boca. Vira-se e sai correndo pela praia, o garoto mais rápido do mundo, e desaparece. A ausência dele esfriou meu flanco. Sinto a pele rígida e meu rosto, bem sei, está vermelho e áspero como uma queimadura. Ó deuses, penso, não permitam que ele me odeie. Eu deveria saber que invocar os deuses é inútil. Quando dei a volta para entrar no jardim, lá estava ela, reta e brilhante como uma lâmina. O vestido azul e úmido colava-se a seu corpo. Os olhos escuros cravaram-se nos meus e os dedos frios, sobrenaturalmente alvos, me agarraram. Meus pés se entrechocaram no ar quando ela me ergueu do chão. Eu vi, sibilou ela, o som das ondas quebrando-se nos rochedos. Eu não conseguia falar. Ela me segurava pela garganta. Aquiles vai embora. Seus olhos agora eram negros como escarpas umedecidas pelo mar e igualmente aguçados. Eu deveria tê-lo mandado para longe há muito tempo. Não tente segui-lo. Eu já não podia mais respirar. No entanto, não me debati. Pelo menos sabia que não era conveniente fazer isso. Ela se calou, mas pensei que logo iria continuar. Não o fez. Apenas me soltou e eu caí indefeso no chão. Desejos de mãe. Em nossas terras não valiam muita coisa. Porém, ela era, acima de tudo, uma deusa. Quando voltei ao quarto, já havia escurecido. Aquiles estava sentado na cama, olhando os pés. Ergueu a cabeça, quase esperançoso, quando me postei na soleira. Não falei. Os olhos negros de sua mãe ainda cintilavam diante de mim, bem como os tornozelos de meu companheiro voando sobre a areia da praia. Perdoe-me, foi um equívoco. Era o que eu diria na ocasião, se não fosse por sua mãe. Entrei no quarto e sentei-me em minha cama. Ele se agitou, buscando-me com o olhar. Não se parecia com a mãe do modo como os meninos costumam se parecer com um dos pais, no contorno do queixo, no formato dos olhos. A semelhança estava mais nos movimentos, na pele luminosa. Filho de deusa. O que eu pensei que aconteceria? Mesmo de onde estava, podia sentir nele o cheiro do mar. Devo partir amanhã, disse Aquiles. Era quase uma acusação. Oh! Eu murmurei. Minha boca estava túmida e entorpecida, embotada demais para formar palavras. Vou estudar com Quiron. Fez uma pausa e prosseguiu.
Foi ele quem educou Heracles e Perseu. Não ainda, ele me dissera. Porém, sua mãe decidira de outra forma. Levantou-se e tirou a túnica. Fazia calor, estávamos no auge do verão e nos acostumáramos a dormir nus. A luz da lua se refletia em seu ventre liso, musculoso, sombreado de finos pelos castanhos que iam escurecendo em direção ao púbis. Desviei o olhar. Na manhã seguinte, ele saltou da cama e se vestiu. Eu já estava acordado. Não pregara o olho a noite toda. Vislumbrei-o por entre as pálpebras semicerradas, fingindo dormir. De vez em quando, ele se virava para mim. Na penumbra, sua pele parecia cinzenta e polida como um mármore. Pôs a mochila ao ombro e estacou, pela última vez, na soleira. Ainda vejo sua silhueta emoldurada pelos umbrais de pedra, os cabelos soltos, desarrumados pelo sono. Fechei os olhos e um instante se passou. Quando os abri de novo, estava sozinho. Capítulo 8. Ao desjejum, todos sabiam que ele havia partido. Seus cochichos e olhares seguiram-me até a mesa, demorando-se sobre mim enquanto eu pegava a comida. Mastiguei e engoli, embora o pão fosse como pedra em meu estômago. Ansiei por estar bem longe do palácio. Precisava de ar. Caminhei até o bosque de oliveiras, sentindo a terra seca sob meus pés. Perguntei-me se deveria buscar o convívio dos outros garotos, agora que Aquiles se fora. Teria algum deles visto o que eu fizera? Quase desejei que sim. Castiguem-me, pensei. Senti o cheiro do mar. Estava por toda parte, em meus cabelos, em minhas roupas, em minha pele pegajosa. Mesmo ali no bosque, atapetado de folhas e terra mofadas, aquele miasma salgado me perseguia. Meu estômago revirou por um instante e pressionei-o contra o tronco nodoso de uma árvore. A casca áspera friccionou minha fronte, acalmando-me. Preciso me livrar desse cheiro, pensei. Caminhei para o norte, para uma estrada do palácio, uma faixa poeirenta aplainada por rodas de carroças e cascos de cavalos. Logo adiante do pátio, ela se bifurcava. Uma trilha corria para o sul e o oeste, em meio a campos relvados, rochedos e colinas. Por aquele caminho eu viera. Fazia 3 anos. A outra serpenteava para o norte, rumo ao Monte Otris, e ultrapassando-o, ia ter ao Monte Pelion. Seguia com os olhos. Bordejava os sopés cobertos de matas antes de desaparecer entre eles. O sol me fustigava, quente e impiedoso no céu de verão, como se quisesse me empurrar de volta para o palácio. Porém eu resistia. Ouvira dizer que nossas montanhas eram belas, coroadas de pereiras, ciprestes e regatos de gelo recém-fundido. Lá haveria sombra e frescor. Bem longe da canícula da praia e do revérbero das ondas. Posso ir embora. O pensamento foi rápido, aliciante. Eu tomara a estrada pensando unicamente em fugir do mar. Entretanto, ele se estendia diante de mim até as montanhas. Até Aquiles. Meu peito arfou, como para acompanhar o atropelo dos meus pensamentos. Eu não possuía nada, nem uma túnica, nem uma sandália. Tudo era de peleu. Não preciso nem mesmo arrumar minha bagagem. Só a lira de minha mãe, guardada no baú de madeira do quarto, me fez hesitar por um momento. Talvez pudesse voltar para apanhá-la, mas já era meio-dia. Restava-me apenas a tarde para fugir antes que dessem pela minha ausência. Tentava assim me valorizar, e mandassem alguém em meu encalço. Relanceei o olhar para o palácio e não vi ninguém. Os guardas estavam em outra parte. É agora. Tem de ser agora. Eu corri. Para longe do palácio, pelo caminho que levava às matas, as solas dos pés ardendo contra o chão incandescente. Enquanto corria, prometi a mim mesmo que, caso encontrasse Aquiles de novo, pensaria 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Já aprendera o que custava agir intempestivamente. A dor em minhas pernas, o arfar dolorido em meu peito, nada disso importava. Corri. O suor escorria por minha pele e pingava no chão aos meus pés. Meu corpo ia ficando cada vez mais sujo. Poeira e fragmentos de folhas se colavam em minhas pernas. O mundo à minha volta se estreitou. Tinha agora as dimensões de minhas passadas e a extensão da próxima jarda poeirenta a percorrer.
Finalmente, após 1 hora, 2, eu já não podia mais. Inclinei-me tomado de cãibras. O ardente sol da tarde começava a arrefecer. O latejar do meu sangue ensurdecia meus ouvidos. O caminho agora era ladeado por densas matas e o palácio de Peleu havia ficado muito para trás. À direita, assomava o Otris, e mais além, o Pelion. Contemplei seu pico e tentei calcular a distância que nos separava. 10.000 passos? 15.000? Retomei a caminhada. Passaram-se horas. Meus músculos estavam trêmulos e laços. Meus pés se arrastavam trôpegos. Agora, o sol ultrapassara em muito o zênite e flutuava baixo no quadrante ocidental. Eu dispunha ainda de 4, talvez 5 horas antes do anoitecer. Mas o pico continuava longe como sempre. De repente compreendi. Jamais chegaria ao Pelion antes do anoitecer. Não tinha comida, nem água, nem esperança de encontrar um abrigo. Tinha apenas as sandálias nos pés e a túnica encharcada no corpo. Não alcançaria Aquiles. Disso já tinha certeza. Ele deixara a estrada e o cavalo havia muito tempo. Estava agora subindo as encostas a pé. Um bom rastreador observaria o mato ao lado da estrada. Descobriria os talos partidos ou pisados pelos pés de um menino. Porém, eu não era um bom rastreador, e o mato ao lado da estrada não me dizia coisa alguma. Meus ouvidos zumbiam agredidos pelo canto das cigarras, pelo chamado agudo dos pássaros, pelo ruído de minha própria respiração. Meu estômago doía de fome ou desespero. Havia, porém, algo mais. Aquele som baixo, quase fora dos limites da audição. No entanto, consegui identificá-lo, e minha pele, mesmo ao calor, esfriou. Sim, eu conhecia aquele som. Era o de alguém se esgueirando furtivamente, tentando não fazer barulho. Um passo em falso, uma folha levemente pisoteada, mas fora o suficiente. Apurei os ouvidos, o medo oprimia minha garganta. De onde vinha o ruído? Meus olhos vasculharam o mato de ambos os lados da estrada. Não esbocei o mínimo movimento. Qualquer som ecoaria forte nas encostas. Nem pensar em perigos enquanto corria, mas agora minha mente só se concentrava neles. Soldados enviados por Peleu ou pela própria Tétis, mãos alvas e frias como a areia em meu pescoço. Ou bandidos. Eu sabia que eles espreitavam pelas estradas. Já ouvira histórias de meninos raptados e mantidos prisioneiros até morrer de maus tratos. Meus dedos perderam a cor enquanto eu prendia a respiração e permanecia imóvel para não denunciar minha presença. Avistei então uma moita de milefólios em flor que poderia me ocultar. Agora, depressa. Pressenti um ligeiro movimento no mato ao meu lado e me virei para olhar. Tarde demais. Alguma coisa, alguém, me golpeou por trás, arremessando-me de rosto no chão. Caí pesadamente, com aquele fardo sobre mim. Fechei os olhos e esperei a punhalada. Nada aconteceu. Nada, a não ser o silêncio e os joelhos que pressionavam minhas costas. Passou-se um instante e ocorreu-me que os joelhos não eram muito pesados e me imobilizavam sem a intenção de ferir-me. Patroclo. Patroclo. Não me movi. Os joelhos se ergueram e mãos me viraram de costas gentilmente. Aquiles me olhava de cima. Achei mesmo que viria, disse ele. Meu estômago revirava, de nervosismo e alívio ao mesmo tempo. Lá estavam aqueles cabelos brilhantes, aquela curva suave dos lábios levemente arqueados. Minha alegria era tão intensa que nem pensei em respirar. Não me lembro do que disse então. Talvez sinto muito, ou talvez algo mais. Abri a boca. O garoto está ferido? A voz soou às nossas costas. Aquiles se virou. De onde eu estava, por baixo dele, só conseguia ver as pernas do cavalo do homem. De cor castanha, com os machinhos cobertos de poeira. A voz soou novamente contida e incisiva. Devo presumir, Aquiles Pelida, que este seja o motivo pelo qual você se demorou a ir ao meu encontro na montanha? Minha mente se esforçava por compreender. Aquiles não procurara Quiron. Esperara ali, por mim. Saudações, mestre Quiron. E queira desculpar-me. Sim, foi por isso que me demorei. Apelara para seu tom de voz principesco.
Percebo. Gostaria que Aquiles se levantasse logo. Sentia-me ridículo ali no chão, por baixo dele, e amedrontado. A voz do homem não revelava cólera, tampouco doçura. Era clara, grave e sem o mínimo resquício de emoção. "Levante-se!" ordenou o homem. Aquiles obedeceu, devagar. Eu teria gritado se minha garganta não estivesse estrangulada pelo medo. Só consegui emitir um grunhido quase inaudível e recuei de um salto. As pernas musculosas do cavalo terminavam num tronco igualmente musculoso de um homem. Olhei admirado para a impossível sutura de animal e ser humano, onde a pele macia se tornava pelo castanho brilhante. Ao meu lado, Aquiles baixou a cabeça. "Mestre Centauro", disse ele, "lamento muito pelo atraso, porém tinha de esperar meu companheiro." Ajoelhou-se, arrastando a túnica imaculada pelo chão poeirento. "Por favor, aceite minhas desculpas. Há muito que desejo ser seu discípulo." A face do homem, do centauro, era séria como sua voz. Parecia mais velho com sua barba negra cuidadosamente frisada. Ele observou Aquiles por um momento. "Não precisa se ajoelhar diante de mim, Pelida, embora eu aprecie essa cortesia. E quem é este companheiro que nos fez esperar?" Aquiles se virou para mim e estendeu-me a mão. Segurei-a hesitante e me levantei. "Este é Patroclo." Houve um silêncio e pressenti que era a minha vez de falar. "Senhor", murmurei, e também baixei a cabeça. "Não sou nenhum senhor, Patroclo Menecíada." Minha cabeça se ergueu imediatamente à menção do nome de meu pai. "Sou um centauro, professor de homens. Chamo-me Quiron." Engoli em seco e sacudi a cabeça num breve cumprimento. Nem pensei em perguntar-lhe como sabia meu sobrenome. Seus olhos me estudavam. "Vocês estão cansados, creio eu. Precisam de água e comida. O caminho até minha morada no Pelion é longo, longo demais para que o percorram andando. Temos, pois, de encontrar outro meio." Virou-se, e eu tentei não reparar muito no modo como suas pernas de cavalo se moviam sob o corpo. "Montem em mim", disse o centauro. "Em geral, não me disponho a isso logo ao travar conhecimento com alguém, mas exceções devem ser feitas." Interrompeu-se. "Vocês aprenderam a cavalgar, suponho?" Apressamo-nos a assentir. "Que falta de sorte! Então esqueçam o que aprenderam. Não gosto que me esporeiem ou me ponham rédeas. O da frente se agarrará à minha cintura e o de trás se agarrará à cintura dele. Se acharem que vão cair, avisem." Aquiles e eu nos entreolhamos rapidamente. Meu companheiro deu um passo à frente. "Como devo..." "Eu me agacharei", disse Quiron. E suas pernas dianteiras se dobraram sobre a poeira. Seu lombo era largo e estava ligeiramente coberto de suor. "Segure meu braço para se equilibrar", instruiu. Aquiles obedeceu, levantou a perna e montou. Era a minha vez. Ao menos eu não iria à frente, muito perto do lugar onde a pele se transformava em pelo castanho. Quiron estendeu-me o braço e eu o segurei. Era grande e musculoso, coberto por um pelo negro e espesso que em nada se parecia com a cor de sua metade animal. Acomodei-me com as pernas arqueadas em torno daquele vasto lombo, um tanto desconfortável. "Agora vou me levantar", disse Quiron. O movimento foi lento, mas ainda assim procurei me segurar em Aquiles. O centauro ainda não havia se erguido totalmente, mal havia chegado à altura de um cavalo normal, e minhas pernas já balançavam tão acima do chão que eu me sentia tonto. As mãos de Aquiles pousavam de leve no tronco de Quiron. "Você cairá se não se segurar com força", advertiu o centauro. Meus dedos já estavam insensíveis de tanto pressionar o tronco de Aquiles. Contudo, nem por um instante pensei em afrouxar o aperto. A marcha do centauro era menos estável que a de um cavalo e o chão era desigual. Meu corpo escorregava perigosamente sobre aquele pelo suado. Eu não conseguia ver o caminho, mas íamos subindo rapidamente em meio às árvores, levados pelos passos seguros e ritmados de Quiron. Eu estremecia toda vez que uma sacudidela fazia meus calcanhares tocar os flancos do centauro. Enquanto avançávamos, Quiron ia nos mostrando coisas no mesmo tom sossegado de voz.
Lá está o Monte Otris. Aqui, no lado norte, o bosque de ciprestes é mais denso, como podem ver. Este regato vai desaguar no rio Apidano, que corta o território de Fítia. Aquiles se virava para me olhar, rindo. Subimos mais e mais, e o centauro, balançando a grande cauda negra, espantava as moscas importunas. Quiron parou de repente e fui de encontro às costas de Aquiles. Entráramos numa pequena clareira da mata, uma espécie de bosque rodeado por afloramentos rochosos. Ainda não havíamos chegado ao topo, mas ele estava próximo e o céu azul refulgia acima de nós. Pronto, disse Quiron, se ajoelhando. Apeamos um pouco hesitantes. Diante de nós, abria-se uma caverna. Porém, dar-lhe esse nome é diminuí-la, pois não era feita de pedra negra, mas sim de quartzo rosa claro. Venham, chamou o centauro. Nós o seguimos cruzando a entrada que era alta o suficiente para que ele não tivesse de se abaixar. Piscamos, pois estava muito escuro lá dentro, embora mais claro do que deveria estar por causa das paredes de cristal. Ao fundo, havia uma pequena fonte, cujas águas desapareciam pelas reentrâncias da rocha. Das paredes, pendiam coisas que eu não consegui reconhecer. Estranhos utensílios de bronze. Acima, no teto, linhas e manchas de tinta representavam constelações e movimentos celestes. Em prateleiras escavadas na pedra, viam-se dezenas de pequenos jarros de cerâmica cobertos por marcas identificadoras. A um canto, instrumentos musicais, liras e flautas, e ao lado, ferramentas e panelas. Só havia uma cama na proporção humana, alta e coberta de peles de animais, preparada para Aquiles. Não consegui saber onde o centauro dormia. Talvez não dormisse. Sentem-se, disse ele. Ali dentro estava bem fresco, um clima perfeito depois da jornada ao sol, e afundei-me gostosamente em uma das almofadas que Quiron nos indicou. Ele foi até a fonte, encheu 2 copos e os trouxe para nós. A água era doce e fria. Bebi com o centauro postado à minha frente. Amanhã você estará cansado e dolorido, advertiu-me. Será melhor então que coma. Tirou de uma panela que fervia sobre um pequeno fogo, no fundo da caverna, um ensopado de carne com legumes picados. Havia frutas também, morangos vermelhos e suculentos que ele guardava num buraco da rocha. Comi rapidamente, surpreso por estar com tanta fome. Não tirava os olhos de Aquiles e estremecia meio tonto de alívio ao pensar que havia escapado. Com a minha coragem renovada, apontei para alguns dos instrumentos de bronze na parede e perguntei: para que servem? Quiron sentou-se à nossa frente, dobrando suas pernas de cavalo. Para fazer cirurgias, explicou. Cirurgias? Eu nunca tinha ouvido aquela palavra. Curas. Esqueci como vocês são ignorantes nas terras lá embaixo. Sua voz era neutra, calma, objetiva. Às vezes membros precisam ser extirpados. Uns cortados, outros suturados. Não raro, removendo alguns, salvamos o resto. Reparou que eu examinava os instrumentos, experimentando-lhes o gume agudo ou serrilhado. Gostaria de estudar medicina? Enrubesci. Não sei nada sobre isso. Sua resposta nada tem a ver com o que perguntei. Lamento, mestre Quiron. Não queria irritá-lo. Ele poderia me mandar de volta. Não precisa se desculpar. Basta responder. Hesitei um pouco. Sim, gostaria de estudar. Parece útil, não? Muito útil, concordou Quiron. Virou-se para Aquiles, que acompanhava atentamente a conversa. E você, Pelida, também acha que a medicina é útil? Claro. Mas, por favor, não me chame de Pelida. Aqui, sou apenas Aquiles. Algo perpassou os olhos escuros de Quiron. Talvez um lampejo de divertimento. Muito bem. Vê alguma coisa sobre a qual gostaria de saber mais? Aquilo ali, respondeu Aquiles, apontando para os instrumentos musicais, as liras, as flautas e a cítara de 7 cordas. Você toca? O olhar de Quiron era firme. Sim, eu toco. Eu também, disse Aquiles.
Ouvi dizer que você ensinou a Heracles e Jasão, embora tivessem certamente os dedos muito duros. É verdade? Sim, é. Aquilo me pareceu irreal por um momento. Ele conhecera Heracles e Jasão. Conhecera-os desde crianças. Gostaria que me ensinasse. A face rígida de Quirón se descontraiu. Para isso você foi mandado aqui, para que eu lhe ensine o que sei. À luz mortiça da tarde que avançava, Quirón nos guiou pelas encostas próximas à caverna. Mostrou-nos onde os leões da montanha tinham seus covis e onde se localizava o rio, lento e aquecido pelo sol, onde poderíamos nadar. Tome banho, se quiser. E Quirón olhou para mim. Eu me esquecera do estado lamentável em que me achava, todo suado e coberto pela poeira da estrada. Corri os dedos pelos cabelos e senti que estavam cheios de areia. Eu vou tomar banho também, apressou-se a dizer Aquiles. Tirou a túnica e eu fiz o mesmo logo depois. A água estava fria, mas não desagradável. Quirón ia nos instruindo da margem. Aquelas ali são carpas, estão vendo? E percas. Aquela é uma vimba que não encontrarão no extremo sul. Podem reconhecê-la pela boca retorcida e a barriga prateada. Sua voz se misturava ao som das águas correndo sobre as pedras, amenizando qualquer estranhamento que pudesse ter havido entre Aquiles e eu. Percebia-se alguma coisa no rosto de Quirón, firme, calmo, imbuído de autoridade, que nos tornava de novo crianças, sem outro mundo para além da diversão do momento e da ceia da noite. Com ele por perto, era difícil nos lembrarmos do que poderia ter acontecido naquele dia na praia. Até nossos corpos pareciam minúsculos diante do corpanzil do centauro. Como pudéramos pensar que havíamos crescido? Saímos da água frescos e limpos, sacudindo os cabelos aos últimos raios de sol. Agachei-me na margem e, com pedras, procurei raspar a sujeira e o suor de minha túnica. Teria de ficar nu até ela secar, mas a influência de Quirón já era tão grande que não me importei com isso. Nós o seguimos de volta à caverna, as túnicas ainda úmidas pendentes dos ombros. Ele parava de vez em quando para mostrar trilhas de lebres, codornizes e gamos. Disse que logo sairíamos à caça e que nos ensinaria a rastrear. Ouvíamos atentos, questionando-o a todo instante. No palácio de Peleu, para nos ensinar, só havia o irritante professor de lira ou o próprio Peleu, que quase sempre caía no sono enquanto falava. Não sabíamos nada da vida nas matas e das outras habilidades sobre as quais Quirón discorrera. Lembrei-me dos aparelhos dependurados nas paredes da caverna, das ervas e dos instrumentos de cura. Cirurgia fora a palavra que ele empregara. Já estava quase totalmente escuro quando entramos de novo na caverna. Quirón nos incumbiu de algumas tarefas fáceis, juntar lenha e acender a fogueira na entrada. Depois de acendermos o fogo, sentamo-nos à volta, gratos por aquele calor bem-vindo no frio da noite. Nossos corpos estavam agradavelmente fatigados, exaustos pelo exercício. Cruzamos as pernas satisfeitos. Falamos sobre aonde iríamos no dia seguinte, mas arrastadamente, em palavras pastosas e lentas de tanto contentamento. A ceia foi um cozido com um tipo fino de pão que Quirón assara em folhas de bronze sobre a fogueira. Para a sobremesa, morangos com mel da montanha. Enquanto as chamas bruxuleavam, meus olhos se semicerraram e mergulhei num estado muito próximo do sono. Estava aquecido. O chão embaixo de mim era macio, coberto de relva e folhas caídas. Não podia acreditar que, ainda naquela manhã, acordara no palácio de Peleu. A pequena clareira na entrada, as paredes brilhantes da caverna, eram mais cheias de vida do que aquele palácio esbranquiçado jamais fora. A voz de Quirón se fez ouvir, assustando-me. Devo dizer-lhe que sua mãe me mandou uma mensagem, Aquiles. Senti os músculos do braço de meu companheiro tensos contra mim. Minha garganta se contraiu. Ah, e o que disse ela? As palavras de Aquiles eram cuidadosas, neutras. Que se o filho exilado de Menécio o seguisse, eu deveria impedi-lo de permanecer em sua presença. Sentei-me totalmente desperto. A voz de Aquiles ecoou displicentemente pela caverna. Ela explicou o motivo? Não. Fechei os olhos.
Ao menos não seria humilhado diante de Quirón com a história do que ocorrera na praia. Contudo, isso era um frágil consolo. Quirón prosseguiu. Sem dúvida, você sabia o que ela pensava do assunto. Não gosto de ser enganado. Minhas faces ficaram rubras. Ainda bem que estava escuro. A voz do centauro soava mais rude do que antes. Limpei a garganta, subitamente áspera e seca. Sinto muito, ouvi-me dizer. Não foi culpa de Aquiles. Vim por conta própria. Ele ignorava que eu o faria. Não pensei... Interrompi-me. Achei que ela não ficaria sabendo. Tolice de sua parte. O rosto de Quirón desaparecia na sombra. Quirón... Começou Aquiles ousadamente. O centauro ergueu a mão. Como é comum, a mensagem chegou hoje de manhã, antes que vocês aparecessem. Assim, a despeito de sua insensatez, não fui enganado. Então você já sabia? Perguntou Aquiles. Eu não teria falado com tanta desenvoltura. E já decidiu? Ignorará a mensagem? A voz de Quirón demonstrou certo desconforto. Ela é uma deusa, Aquiles, e além disso é sua mãe. Você faz tão pouco caso assim dos desejos dela? Eu a respeito, Quirón. Porém, neste caso, ela está errada. Apertava tanto as mãos que eu podia ver seus tendões, mesmo na penumbra. E está errada por quê, Pelida? Observei-o na sombra. Meu estômago se revirava. Não sabia o que ele iria dizer. Ela acha que... Hesitou por um segundo, e eu quase prendi a respiração. Ela acha que Patroclo é um mortal, e, portanto, indigno de ser meu companheiro. E você, o que acha? Pressionou Quirón, no tom de quem ignorava totalmente a resposta. Que ele é digno. Meu rosto ardia. Aquiles, cerrando as mandíbulas, replicara sem nenhuma hesitação. Entendo. O centauro virou-se para mim. E você, Patroclo? Julga-se digno? Engoli em seco. Não sei se sou digno, mas quero ficar aqui. Parei e senti minha garganta secar de novo. Por favor. Fez-se um silêncio, e então Quirón disse: Quando trouxe vocês aqui, eu ainda não havia resolvido o que iria fazer. Tétis costuma achar muitas coisas erradas, às vezes com razão, outras vezes não. Sua voz continuava indecifrável. Esperança e desespero lutavam dentro de mim. Ela é jovem e tem os preconceitos de sua raça. Eu sou mais velho e gabo-me de poder decifrar um homem com mais clareza. Não faço objeções a que Patroclo seja seu companheiro. Meu alívio foi tamanho que me senti vazio por dentro, como se meu corpo houvesse sido atravessado por uma tempestade. Ela não vai ficar nada satisfeita, mas já enfrentei a cólera dos deuses antes. Fez uma pausa. Bem, está tarde, e é hora de vocês dormirem. Obrigado, mestre Quirón, disse Aquiles com voz franca e vigorosa. Levantamo-nos, mas eu ainda hesitava. Quero apenas... Apontei para Quirón. Aquiles compreendeu e desapareceu na caverna. Virei-me para encarar o centauro. Partirei, se causar problemas. O silêncio foi tão longo que pensei não ter sido ouvido. Contudo, ele falou por fim. Não vá perder com tanta facilidade o que ganhou hoje. Ele me desejou boa noite, e eu fui para junto de Aquiles no fundo da caverna.